Hoje, irei fazer uma crônica baseada no nosso folclore. Como vocês bem sabem, a região Nordeste é uma das regiões do Brasil que possuem mais figuras folclóricas, atrações, com mais veemência. E aproveito essa oportunidade para traçar alguns comentários sobre uma das grandes manifestações folclóricas do Nordeste brasileiro. Trata-se do grande e conhecidíssimo pastoril na época natalina. Como vocês sabem, o Natal é uma grande manifestação do povo brasileiro. E o pastoril é nada mais e nada menos do que uma atração dentro das comemorações do nascimento daquele que vive embuçado sobre as grandezas incomensuráveis. O nosso pastoril aqui de Pernambuco, ele ganhou uma grande emoção popular, porque dividiu-se em duas cores, o encarnado e o azul. Essas duas cores representam o manto de Jesus e o manto de Maria. É no pastoril que também temos oportunidade de conhecer a nossa popularização, a nossa popular manifestação natalina de nossos tempos. Digo melhor, de todos os tempos. É a comemoração do nascimento de Jesus. Trata-se de uma brincadeira, mas uma brincadeira folclórica, uma brincadeira que tem um cunho de algo retumbante, porque está ali a comemoração do nascimento do menino Deus. O pastoril ele é composto de garotas, formando dois cordões, o cordão azul e o cordão encarnado. O cordão encarnado comandado pela mestra e o cordão azul pela contramestra. E existe as duas facções representando as duas cores, que eles chamam de Diana. Não é? Mestra e contramestra, beleza elas são. O resto do bloco virá no cordão. Isto é uma das estrofes de uma das jornadas do nosso pastoril. E entre o cordão encarnado, a mestra, e o cordão azul, a contramestra, fica dividido a popularidade. Um grupo torce pelo encarnado e outro pelo azul, porque no final do pastoril é eleita uma rainha, e é eleita popularmente. Eu sempre acompanhei toda a eleição do pastoril
da Rádio Jornal do Comércio e da Rádio Clube de Pernambuco. Sendo que eu frequentava mais o da Rádio Clube de Pernambuco, porque conhecia a mestra e a contramestra. A mestra é Luísa Beleza Falada, a contramestra Terezinha foi quem deu entrada. E assim iniciava-se a grande apresentação do pastoril da Rádio Clube de Pernambuco. Maria Luísa era uma moça bonita, elegante e muito vistosa. E Terezinha não ficava atrás. E isso fazia com que a plateia vibrasse também. E quem mantinha esse equilíbrio era a Diana, que representava as duas cores nas chamadas jornadas. E as jornadas eram muitas, como a jornada da borboleta, borboleta bonitinha que vive aqui no meu cordão, borboleta bonitinha que comemora em nossa nação a vinda de Jesus Cristo para os nossos meios populares. E o azul representava o céu e o manto de Maria. E isso dava-se um cunho também de religiosidade a estes festejos folclóricos. Existiam grandes tipos de apresentações, de jornadas, como era chamada no pastoril. E entre elas a da cigana também, não é? E outras mais, não é? E os dois cordões compostos por crianças femininas, meninas, do cordão azul e do cordão encarnado, e no final tinha dois meninos no cordão feminino, que eram os chamados pastores, e aí estava composta a grande apresentação do pastoril. Ele tinha as suas torcidas, que eram colocadas no auditório popularmente, né? E torciam, vibravam e procuravam arrumar votos para que no Natal fosse eleita ou a mestra ou a contramestra. Eu me lembro bem que a mestra chamava-se Luísa e a contramestra Terezinha no pastoril da Rádio Clube. E havia um trechozinho de uma jornada que fazia a mestra é Luísa Beleza Falada, a contramestra Terezinha foi quem deu entrada. E assim o pastoril iniciava as suas jornadas diárias. Eu digo diárias, mas eram de noite, que os pastorios sempre se apresentavam. E aquelas jornadas bonitas, e as torcidas, e levavam bandeiras, escudos. Isso era uma brincadeira folclórica bem representativa do nascimento de Jesus, né? E as jornadas era como que uma peça teatral. As meninas, a mestra e a contramestra, me lembro também bem que a mestra é Luísa Beleza Falada, a contramestra Terezinha foi quem deu entrada. E assim começavam as jornadas. Eram hinos cantados numa ovação tremenda da plateia, que levavam ornamentos encarnados, azuis, e isso o pastoril ia apresentando a sua ordem de organização
para que a mocidade daquela época sentisse, porque é preciso sentir para poder compreender-se as coisas que vivenciam bem a nossa cultura, o nosso folclore. E eu e meus colegas, me recordo bem dos meus colegas de colégio, na época, era o Gerson, o Boris Trindade, o Ipiranguinha, meu primo, e o Arthur Lúcio e outros mais. Dividíamos a torcida, mas na maioria era do encarnado, não é? E a gente levava isso muito a sério. Era um tipo de brincadeira, era um tipo de brincadeira teatral, que realmente fazia com que a juventude se aglomerasse e brincasse, disputando cores. E nas jornadas estavam sempre apresentando algo que representasse também o nascimento de Jesus Cristo. E dessa maneira eu sentia que a Rádio Clube e a outra emissora também, a Rádio Jornal do Comércio, elas tinham essa época para não só distrair o povo, a juventude da época, mas também se projetarem no cenário artístico da nossa localidade, da cidade do Recife, a capital do Nordeste, ou melhor situada. Era uma centralização cultural que demonstrava não só a nossa comemoração religiosa, como também criava no coração da juventude verdadeiras reações e também manifestações artísticas, culturais, que davam grandes êxitos a apresentações nessa época natalina. Eu, particularmente, fui um adepto dos pastoris. Não aqueles pastoris de épocas remotas, que eram pastoris apenas em palanques e que às vezes cantados por bailarinas. Não. O pastoril dos cordões azul e encarnado era uma manifestação duplas, pareciam antagônicas, mas era uma homogeneidade muito grande das tradições do nosso povo. Há quem diga que essas tradições vieram da Europa, mas aqui em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, ela criou essas manifestações, criaram grandes novidades dentro do processo artístico, não só pernambucano, mas nacional, para a comemoração do nascimento do Menino de Deus. Então o pastoril ele era apresentado na época do Natal e culminava geralmente a apuração da eleição da rainha no dia de Natal. No dia de Natal era comemorado e a rainha era a vencedora, ela era empossada como rainha do pastoril. E isso dava um cunho na mentalidade popular da nossa juventude e nos interesses também do nosso folclore, de fazermos com que conhecêssemos melhor a nossa cultura apresentada
pelas moças, pelas meninas, e interpenetradas com o elogio e a tendência de manifestar-se torcendo pelo cordão azul, o cordão encarnado da nossa população. Então, isso tornou-se uma tradição, que, por sinal, essa tradição caiu muito. Deixaram de apresentar nas emissoras de rádio, nas emissoras de televisão, e hoje, pelo menos, ainda tem pessoas que se lembram, como eu, de falar, de lembrar que existiu tudo isso em prol não só do desenvolvimento da nossa cultura pernambucana, da nossa cultura nordestina, mas também para fazer com que o nascimento de Jesus não passe desapercebido. O nascimento do menino de Deus era sempre a tônica das jornadas, das canções cantadas pelas garotas do pastoril. Termino estas crônicas de hoje com grande emoção, recordando, porque recordar é viver, vivendo tempos magníficos, maravilhosos, em que a juventude se interpenetrava. Pastoras e auditório, numa manifestação pura, singela, romântica, religiosa e de um fundo de aproveitamento para mostrar aos povos de todas as épocas, não só a nossa época, não só a época que estava sendo apresentado aquele pastoril, mas todas as épocas do nascimento do grande mestre de todos os tempos, do presente, do passado e futuro da humanidade, que é o nosso Deus. Muito obrigado.